Olha ela aí. O que você está fazendo? Eu estava aqui em casa arrumando, que eu vou já já fazer uma gravação para a Levanile e procurando um lugar silencioso porque as crianças estão gritando muito. Que delícia! Os meus filhos estão na casa dela, por sinal. Por isso que As eu trouxe crianças. bem light. Hoje não teve dever de escola. Quer dizer, teve, né? O e-mail tá cheio que a escolinha mandou. Mas fica para depois de amanhã, sei lá, amanhã, quando der as férias. Dia primeiro eles vão estar de férias. Eu preciso dividir todas as atividades que a escola Ao passou, longo desse todos esses dias, período. ao longo dos 15 dias de férias, minha gente. Pelo amor de Deus. Né? Então eu tô suprimindo um pouquinho essas atividades escolares. Vamos lá, Nanda, já que você tá aí de bobeira. Ai, minha mãe entrou! Ave Maria! Essa live vai ser muito massa. Mãe, se brincar, eu te chamo para falar aqui com a gente também, viu? Será que serve? É negócio de três? Live de três funciona, será? Não, né? Não sei, Acho que não não. sei. Tá, então você estava procurando aí algumas coisas, você me falou para fazer um vídeo para Levanilha, é? Vídeo de quê? Eu vou fazer um vídeo sobre guardanapos, que eu já tinha feito e o Instagram tá tão movimentado Xicrinha ultimamente que Levanilha. estão sumindo as coisas. Mas aí, cuidando da casa, que é o que eu tenho feito, o que eu amo, na verdade, cuidar da casa, para mim está sendo um grande prazer ficar em casa, falar a verdade, não estou sofrendo muito, estou curtindo, porque É às o vezes que eu eu não tenho, falei essa semana também. Não tô sofrendo, não, é, pra eu ficar em casa. eu não tenho sofrido, não. Acho muito gostoso ficar em casa. Na verdade, minha casa é toda construída de cantinhos. Eu fui construindo ela aos poucos por cantinhos, né? Então, eu fico curtindo cada cantinho no momento do dia que me atende da melhor forma, né? E aí, você estava falando dos olhos e me veio uma coisa muito interessante à cabeça, que é a história do cheiro na casa. Eu amo casa cheirosa. Sou ficcionada nisso. Tem um monte de aromatizantes, na verdade, todos com o mesmo cheiro, sendo cada ambiente da minha casa tem um cheiro, a sala de visita tem um cheiro, o quarto dos meus filhos tem outro, o meu quarto tem outro, né? E então, quando o Olhos para a Vida entrou aí, e na verdade ele não entrou à toa lá na Levanile, não é o fato de sermos irmãs, eu acho que é um fato de crença mesmo, de acreditar tanto na função real dele como questão terapêutica, mas como a questão aromática também, porque eu acho que a casa é totalmente aromática. Eu sou Sim, as movida, memórias. eu sou movida a sentidos, então, por exemplo, todas as vezes que eu sinto o cheiro, primeiro da baunilha, o nome da Levanille não é à toa, né? É a baunilha em francês. Ela me traz uma sensação muito reconfortante, né? Visualmente, a baunilha é um tipo de orquídea, uma planta que eu amo. E segundo, o cheiro, eu acho fenomenal. Então, o cheiro da minha sala é patchouli vanilla, é a mistura do patchouli com vanilla. Adoro patchouli vanilla. E aí os Olhos para a Vida entraram nessa história de forma muito interessante, porque além dos Olhos do Terra fazerem um trabalho muito forte aqui, terapêutico aqui em casa, seja do conforto emocional ou de Gente, saúde, é só uma coisinha, vou te interromper. É porque tá? eu não sei quem fala mais, se sou eu ou se é ela. Mas eu comecei a usar os óleos essenciais e antes de mim ela começou. Só que ela não me falou que estava usando. E um belo dia ela falou que encontrou com uma amiga nossa que eu tinha visto postando os óleos, etc. Eu falei, ah, e você perguntou para ela para que servem aqueles olhinhos que ela vive postando? Ela disse, eu estou usando. Eu falei, como assim? Tipo, a gente é muito ligada, a gente anda muito junto, é uma família muito grudada. A Verdade, gente, a gente tem encontro praticamente diário na nossa família. E eu perguntei, como assim você está usando e nunca me falou? Aí ela falou, verdade. tô usando para o sono, tô usando para as questões emocionais, mas estou amando. E aí, por conta disso, foi que eu resolvi usar para os meninos para a questão do respiratória e, enfim, me apaixonei. Claro. Mas Na, voltemos. ver... Voltemos na para o que ela estava verdade, falando. Na verdade, eu comecei usando pelas questões emocionais, né? E eu sou psicóloga de formação, então sou uma pessoa que me preocupo muito com a minha estruturação emocional, muito, cuido muito disso. E a minha casa vem atrelada a isso, porque eu acho que o nosso primeiro grande abrigo somos nós mesmos, e o segundo grande abrigo é a nossa casa.
né? Onde a gente acolhe a gente, a nossa família, marido, filhos, enfim. Então, eu cuido com muito amor e muito capricho. Por mais que os dias sejam corridos, eu tento deixar pequenas memórias para que a gente não esqueça que esse lugar é nosso e que acolhe a gente, que é o lugar de conforto, né? Então, o cheiro entra muito nisso, né? Eu acho que o cheiro, ele traz memórias, como todos os sentidos, né? Trazem memórias positivas ou negativas, mas eu tento associar cheiros aqui em casa que tem uma relevância para a gente. Por exemplo, nós fomos criados em fazenda. Então, para mim, é importante o cheiro, sentir cheiro de mato, sentir cheiro de natureza. Eu tenho muita planta em casa, muita mesmo. Assim, para um apartamento, eu tenho 14 plantas diferentes dentro de casa, fora as minhas da hortinha, da janela da cozinha. E esses cheiros já são cheiros presentes na casa, né? Porque quando você molha, essas plantas, elas soltam cheiro. E fora o cheiro dos óleos, né? Os aromatizantes e os óleos essenciais. De forma muito interessante, a gente coloca no difusor, necessariamente não para questão terapêutica aqui em casa, mas também para deixar o cheirinho, né? Por exemplo, eu Sim. amo o Balance, amo. Ah, eu amo também. Minha relação com a do Terra foi com esses dois, que começou o Serenity e o Balance. Isso mesmo. E eu não larguei nunca. E É eles são verdade. muito presentes. E para mim, o melhor cheiro né, que existe dos óleos é o Balance. Ele me traz sentimentos muito positivos. Então, eu acho interessante colocar ele no difusor e deixar na casa. Ele não vai ter o sentido terapêutico porque o espaço é muito amplo, né? E as janelas estão abertas. Mas aquele cheiro remete a coisas muito, Cheiro delicioso. né? O cheiro é Delicioso. maravilhoso. Ó, Meus, pra vocês meus verem, ela tá falando, né? Quando ela começou a usar os óleos, realmente ela começou com o Balance e o Serenity. E eu comecei com os meninos, né? Pra quem sabe da minha história, com o uso dos óleos, eu comecei com o Brief, com o Guard, basicamente para uma função física dos meninos, não era para questão emocional. Nunca nem tinha imaginado que as funções emocionais eram tão fortes, né? O efeito da terapia com os olhos eram tão fortes para as questões emocionais, mas na física eu percebi logo, né? Quando comecei a usar com eles. E Mariana já usava o Balance e o Serenity. E ela me falou na época que estava usando esses dois óleos, mas eu nunca tinha tido a curiosidade de usar o Balance. Comecei a usar vários óleos, comprei vários óleos, comprei minha farmacinha, cada mês eu comprava um olhinho novo, comprava óleos por questões, né, de memórias olfativas, a exemplo dos cítricos, que eu Sim, adoro, que eu até mencionei aqui na live com Sandrinha no sábado, né? Que eu adorava o cheiro do tangerine, do wild orange, porque aquilo me remetia à minha infância, à minha criação, à nossa vida, né? Porque a nossa infância exatamente. era numa fazenda, a gente passou a infância numa fazenda de cítrico, né? Então aquele cheiro, Marajal. a gente cheirava, bebia, dormia, tudo na nossa vida era muito Eu vou dar um cítrico. exemplo importante, assim, interessante sobre o cheiro. Eu lembro que uma vez, quando eu fui para Disney, a gente entrou num brinquedo, não lembro agora o nome do brinquedo, era um simulador, Soarim, Soarin, que é no Epcot, e você saía voando e tinha um momento que você fazia um passeio pela Califórnia e voava por cima do Laranjal. Me isso. marcou tanto aquele brinquedo, porque Por aquele conta cheiro do era cheiro. tão presente na minha memória, né, e na Sim, minha sim, perfeito. referência, Isso que mesmo. isso é fenomenal. E falando um pouquinho sobre essa história dos aromas, por exemplo, eu sou uma pessoa de ansiedade, de aceleramento de pensamento, né? E aí, por isso que eu acabei caindo no Serenity, no Balance, e não no Lavanda. O Lavanda não faz o efeito relaxante que esses dois fazem em mim, porque eu tenho uma aceleração muito grande na minha cabecinha, eu fico pensando demais, e aí eu não consigo dormir, porque eu fico pensando em coisas, né, para Nisso a gente é produzir. diferente, viu? Então, assim, eu acho que a casa tem que ter cheiro. Acho que nesse momento, a gente falando um pouquinho desse momento que está passando, que eu falei, para mim não está sendo sofrido ficar em casa, porque minha casa, eu tenho 11 anos de casada, né? Então a minha casa ela foi construída ao longo desses anos, falando uma referência, uma verdade daquilo que é importante para mim, das minhas referências de vida, das minhas memórias afetivas. Então, cada cantinho da minha casa remete a alguma coisa. Tipo, eu tenho o meu espaço espiritual, o meu espaço onde eu vou fazer as minhas orações, eu tenho um espaço onde eu gosto de fazer leitura.
Eu tenho espaço onde eu gosto de assistir televisão, eu tenho as rotinas que eu fui desenvolvendo dentro da minha casa. Então, eu tenho um prazer absurdo, e fora que eu amo arrumar casa. Então, minha funcionária fala, eu nunca vi você arrumar tanta coisa em pouco tempo. Os armários eu já arrumei e rearrumei de formas diferentes. E aí o cheiro, né? Esses dias eu tenho testado cheiros diferentes aqui em casa, né? Usando os óleos do Terra, porque os cheiros que eu tenho da sala e dos quartos são os mesmos sempre. Então, eu fui usando os óleos do Terra para ir me acompanhando, né? No momento que eu estava fazendo leitura, para me dar um pouquinho mais de concentração, já que eu estou com os meninos gritando muito em casa, né? Eles estão muito ativos, o que também não é problema para mim. Então, mas eu preciso, em algum momento, ter um pouquinho mais de concentração. Então, eu pego um óleo que vai me ajudar, coloco e me dá uma sensação de que eu estou num ambiente diferente. Quando eu estou fazendo a leitura e Sim, boto o óleo, né? Me dá um conforto uma muito paz. bacana. Uma paz, exatamente. Então, tenho feito isso, tenho colocado um pouquinho de óleo nos meus jogos americanos, os óleos cítricos, porque eu tô achando É? muito gostoso. Eu fiz um teste, Durante a coloquei refeição, sentir o cheiro. para na refeição sentir o cheiro. Ai, que Exatamente. ótimo, Nana. Adorei. Né? Nunca, Eu nunca achei fiz bem esse teste. interessante. Eu fiz esse teste ontem à noite e fiz esse teste hoje na hora do almoço. Hum, Os meninos até reagiram de forma bem positiva. Mãe, que cheiro é esse? Né? E aí eu já ai, expliquei e de alguma maneira isso vai marcá-la na cabecinha sim, deles. sim, Então, sim, sim. achei Perfeito. interessante. Não sei que forma, talvez, de fixar. Estou fazendo o teste ainda para ver como, de repente, eu consigo deixar esse cheiro dentro do meu Guarda-roupa. guarda-roupa, onde eu guardo, né, os jogos Guarda-roupa de cama. americanos. De roupa de mesa. De mesa, exatamente. Ah, Hoje eu pinguei no meu jogo americano. Nana, talvez uma opção para isso. Ah, eu adorei essa ideia do jogo americano. Eu fiz o teste. Como a gente vinha conversando, né, sobre essa história do cheiro, o cheiro é muito importante para mim. Só para explicar um minutinho sobre a Levanille. Quando a gente foi criar a Levanille, foram 2 anos de estudo até colocar a loja para acontecer. A gente fez muita Sim, parceria com sim. o Sebrae, enfim. Quando chegou a hora do nome, foi a hora mais difícil. Nome é muito difícil, porque É você dá verdade. nome àquilo que é de uma grandeza. Era uma realização de sonho, um plano de vida. Então, muito difícil da gente conseguir colocar numa Sim, palavrinha só. sim. E aí surgiu o Fábio Pinho, que é um super querido, é design, uma pessoa maravilhosa. Surgiu no meu caminho e perguntou, Mariana, e aí o nome? Fiquei dias sem dormir, se já existissem os olhos, talvez fosse mais fácil. Não existiam. A gente tem, quer É, dizer, já existiam, né? Porque os mas olhos estão lá nos sim, primórdios, não né? existia aqui para Nós nossa não nosso. conhecíamos essa É. maravilha. E aí o que acontece? Como eu sabia que eu queria que a loja atingisse os 5 sentidos das pessoas que entrassem, né? Tivesse um visual muito importante, um cheiro que marcasse. Eu queria música, eu queria tato, né? As pessoas terem contato com aquilo. A gente trabalha com Sim. muita coisa feita à mão, muita arte. E aí eu estava assistindo televisão, o Discovery Channel, e aí apareceu um documentário sobre a baunilha. Quando apareceu falando sobre a baunilha, eu enlouqueci, porque aí mostrou, eu não sabia que a flor da baunilha, que a baunilha era um tipo A de flor, né? orquídea, né? Não sabia. E eu falei, é isso. É cheiro, é visual, é toque, é tudo numa coisa só. Só que Sim. aí eu pensei que baunilha ia ficar um nome parecendo de lanchonete, né, doceria, cafeteria. Sim. E aí eu coloquei em várias línguas. E quando apareceu Le Vanille em francês, eu tenho uma... Eu acho que em outras vidas eu vivi na França, sendo princesa ou plebeia, eu vivi lá. Me dá a Pretensiosa, sensação... né, princesa? É, e aí, quando apareceu Levanille, me marcou muito. Eu falei, esse nome. E aí a loja tem o cheiro de baunilha e tudo que Sim, envolve isso. E por isso a história, né? Então partiu do cheiro. O partiu do cheiro para cheiro. mim sempre foi fundamental, Sim, né? Na sim. nossa casa sempre teve isso muito marcado. Eu lembro que meu pai é louco por gardênia, pelo cheiro de gardênia, porque numa viagem que ele fez, aquilo remeteu a coisas positivas. Então, sempre que minha mãe encontra em algum lugar algo de gardênia, ela faz, seu A pai volupa que ele adora. mais gosta na vida é a de gardênia. É. E aí, Eu então, vou até nossa, atrás de um óleo de gardênia. Será que existe óleo de gardênia? Vou não perguntar aos sei. aromaterapeutas. Então, eu acho que o cheiro
ele é fundamental, né? Tipo assim, meus filhos, quando eu vou botar para dormir, fazem: ai, mãe, adoro seu cheirinho, né? Eu durmo com lavanda normalmente. Então, a gente começa a associar coisas boas da vida da gente ao cheiro. Sim. Quando você começou de fato, a gente começou usando os olhos, e você de fato profissionalizou e começou a trabalhar com isso, a Levanille todo o tempo esteve de portas abertas para acolher. Uma, porque a Levanille é colaborativa. A Levanille é um espaço colaborativo, é um espaço que eu acredito no mundo de pessoas que se juntam, que se unem em prol de uma coisa maior, né? Muito mais do que só a questão Você é financeira. linda. Então, quando você falou dos olhos, para mim isso era totalmente ok, totalmente plausível. Você ia vender uma verdade, que é o que eu vendo, né? Eu tenho feito algumas coisas na minha casa esses dias para tentar movimentar o Instagram da Levanille, já que são momentos difíceis para todos nós, né? A gente sabe que é difícil por uma questão de ansiedade da saúde do outro, né? Me preocupo muito com a nossa saúde, com a saúde do outro e com a questão financeira mesmo. E aí, Sim, fazendo as claro. coisas da Levanille, tem uma coisa interessante, que a grande maioria dos comentários que entram são: nossa, você tem tudo em casa. Gente, eu vendo, eu Ela tenho, tem porque tudo em casa mesmo. eu amo isso, né? Eu não vendo, eu não estou falando do cheiro, e não falo do prato, não falo do vaso, não falo da planta, de forma aleatória. Eu falo porque eu uso, eu acredito. Eu acredito na casa. Eu acredito que a casa é o nosso maior abrigo, é o nosso templo. É um lugar onde a gente tem que ter carinho, tem que ter capricho, tem que ter amor. Sim. Hoje eu entrei em contato com o pessoal do Paraíso das Flores. Eu compro muita flor lá para saber se eles estavam funcionando, A casa porque eu dela tem preciso. flor sempre, viu, gente? Fora 500 plantas, tem sim. Eu falei, eu tô precisando de planta, de flor, mas é porque eu vou fazer um carinhozinho, um videozinho cheio de carinho para os meus clientes. E aí eles me atenderam, fizeram delivery para mim. E aí elas falaram: Mariana, você não descuida. O Paraíso das Flores entrou, tá iniciando um vídeo ao vivo, tô vendo agora, por sinal. E aí eles são Ah, super mas aqui parceiros. não, entrou Não, no não, Instagram, acabei né? de ver aqui. Coincidência. Eu falei deles e entrou aqui. Energia. Então, energia, exatamente. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a casa é uma energia, é um organismo vivo. Oi, Ela tem Romualdo. Olha o vida. Romualdo É, aí, Romualdo! prestigiando a gente. Apartamento colorido, tudo jóia. Vamos, eu tenho que conhecer a sua casa e você conhece a minha. Vai ser uma troca. Apartamento colorido deve Aproveita. ser o meu. O meu apartamento Não, é de colorido é Gleuze. aqui. É de Gleuze. E minha Ah, avó acabou de Gleuze. entrar. É importante falar que Olha nessa como é construção. colorido aqui. Olha como é É, colorido. Tem pouca cor nessa casa. importante falar que nessa construção da casa, a minha maior referência são 5 mulheres originais, na verdade, 4 mulheres originais. Eu já falei delas no Instagram da Levanille, né? As primeiras originais. Eu cheguei a conhecer minha tataravó, então vou falar da primeira de todas. Eu convivi com ela até os meus 7 anos de idade. E a casa dela era uma casa acolhedora. Todo mundo queria estar lá embaixo daquele pé de árvore da casa dela, no fundo. E a casa era um capricho e sempre cuidando com muito amor. Expedito, Gleuze. Expedito Expedito! mesmo. Tá vendo que chique? Expedito celeiro na casa de Renata. Velha, a Gleuze dando pitaco aí. Acho que É. já viu logo, né? Depois vieram 4 mulheres muito fortes, que é minha bisavó e as 3 irmãs. Minha bisavó Lucy, tia Luísa, tia Maria e Tiara. Cada uma me deu uma referência diferente. Tiara muito ligada à mesa posta, sempre. Ela sempre foi fora da curva, sempre. Foi Inclusive, na diferenciada. época do estudo da Levanille, Tati, que é neta de Neta Tiara, de Tiara, super foi uma das que super deu construída. pitaco na época de escolher a logo. Sabe, o Pinho Exatamente. mandava opinião de lá, ela mandava uns recados de cá. Foram Exatamente. madrugadas, viu, para esse negócio dessa logomarca. E aí, eu lembro que na casa da minha bisavó Lucy, era uma casa de piso de madeira, muito móvel de madeira ali na Ivo do Prado. O cheiro de madeira é algo muito presente na minha memória. Por conta do Muito. piso.
piso, acho que os armários, enfim. E o piso fazia muito barulho, né? Porque tinha aquele porão lá embaixo. Exatamente. Então, eu tenho essa referência desse cheiro da madeira. Então, todos os aromas amadeirados também são muito fortes na minha vida. Eu acho que o Balance tem alguma coisinha amadeirada lá. O Balance tem cedro. Cedro é um óleo poderosíssimo. Então, essa semana eu postei o cedro aí. Depois dê uma lida sobre o que eu postei do cedro, que você vai entender um pouquinho do seu sentimento pelo Balance. Quando eu li sobre ele, eu entendi sobre o sentimento. Eu sempre gostei muito de cedro e Gabriel é apaixonado por ele. Eu acho que o Balance é isso, ele tem o cheiro da madeira. Então, na casa da minha bisavó era isso. Minha bisavó sempre foi muito caprichosa, sempre teve muito almoço da família. A nossa família sempre andou muito junta, né? E aí, nas casas das nossas tias, bisavós, a mesma coisa. Sempre com muita personalidade na construção da casa, né? Sempre muito bom gosto, um gosto refinado que elas sempre tiveram, né? Elas foram criadas num ambiente muito refinado. E aí, vem minha avó Carmita. Olha ela aí, vó, vó! Minha avó é uma artista. Minha avó é internauta agora, gente. Minha avó é uma artista autodidata, assim como as antecessoras dela. Exatamente. E aí, esse cheiro aí vem o cheiro da madeira, do capim, da palha, de tudo que minha avó sempre usou naquele ateliê dela. Então, são referências muito fortes. Isso fica muito forte impresso na minha casa, né? A impressão da minha casa. E aí, eu acho que por isso tudo não está sendo sofrido para mim. Está sendo muito gostoso ficar em casa, porque eu estou tendo contato com tudo isso, todos esses sentimentos, né? Poder criar novos espaços dentro de casa. Por exemplo, esses dias eu percebi que o sol bate de manhã, como eu estou ficando em casa o dia todo, eu percebi que o sol bate de manhã numa posição onde a minha Rafis, que é uma planta que eu tenho há 11 anos dentro da minha casa, a mesma planta, ela estava no lugar errado. O melhor lugar estava em outro. Eu mudei a Rafis de lugar essa semana, que eu percebi essa questão do sol. E aí, eu sou louca por casa, gente. Eu fico louca, sou apaixonada, amo gente que ama casa, né? Tem várias pessoas, eu acho que você aprendeu a gostar mais de casa, mais a casa. Acho que depois da Levanille e depois do fato, né? Eu acho que você começou a ter mais prazer de colocar a mesa, de arrumar. Adoro. Né? As referências da decoração da sua casa. No sábado, quando eu comecei uma live com Sandrinha, que deu errado por conta do Instagram, eu descobri que, na verdade, gente, quem tá aqui, que estava no sábado, o problema não era o Wi-Fi nem a internet, era o Instagram. O Instagram tá tendo um boom de lives e por conta disso tem umas lives que não estão funcionando. Isso, o Instagram, o Instagram apagou os destaques todos da Levanille. Sumiram as referências dos destaques, mas eles já voltaram hoje, por sinal. Então, na live com Sandrinha, era uma live que Sandrinha iria passar umas dicas muito bacanas de questões terapêuticas, né? Emocionais e positividade na rotina, né, desses dias. Mas não deu para acontecer por completo e eu tive que levar a live praticamente só, porque ela entrava e caía. E um dos momentos da live eu estava comentando justamente isso. Gente, aproveitem seus cantinhos, aproveitem sua casa. Eu estava dizendo que para mim não estava sendo difícil, porque eu já tinha o hábito de home office, eu já tinha o hábito de ficar muito em casa, que eu era muito caseira, mas que eu estava procurando nesse momento algumas coisas que tornassem esse momento um pouco mais especiais. Não só para mim, que já tenho esse hábito, mas para os meus filhos, para o meu esposo, que não necessariamente estão sentindo da mesma forma que eu. Claro, porque, veja, cada pessoa tem um emocional de uma forma, cada pessoa lida com as dificuldades de uma forma, e as crianças e o meu marido não têm necessariamente que estar lidando com a situação igual à minha. Então, por mais que eu esteja ok, pode ser que eles não estejam. Então, eu procuro o quê? Aproveitar os cantinhos da minha casa, né? Para que eles também se sintam bem. E procuro fazer algumas coisas bacanas. A exemplo, eu até falei, imitando isso e pegando sugestões da Levanille,
fazer mesas bacanas. Claro que não é todos os dias da semana que eu faço todos os Sim. dias uma mesa posta maravilhosa. Mas Gente, eu no dia a procuro pelo dia, menos umas 2 ou 3 vezes por semana fazer sim uma mesa especial. Fazer uma mesa com um castiçal, fazer uma mesa com um guardanapo diferente, ou fazer uma mesa com um lacinho, ou com um bilhetinho junto do prato. Enfim, claro, procurar aquele momento, deixar aquele momento mais gostoso, né? com certeza. Você falou uma coisa, eu acho até um tema interessante, de repente você convidar alguém bacana aí, talvez Carmen Luiza, que é fera na cozinha, ou tantas outras pessoas interessantes. Eu fiz um bolinho de canela com os meninos aqui em casa esses dias, bolinho de banana, na verdade, e leva canela. Aí, em vez de colocar a canela em pó, coloquei a canela, o óleo de canela, né? Que O eu ganhei, Cássia, Cássia, que eu ganhei uma das vezes que eu fiz compras na do Terra. E eu coloquei uma gotinha, porque ele é muito muito forte. forte, E maravilhoso. super deu certo. E os meninos, enfim, Sim, é um bolinho que eles adoram e eu achei que podia, de repente, puxar. Eu acho interessante não, falar ele é isso. delicioso, É uma delicioso. oportunidade. Eu não sou cozinheira, eu tenho outras aptidões do lar, né? Mas assim, sei me virar com o básico de cozinha. Mas esses dias estando em casa tem sido algo interessante. Primeiro que eu sempre tive o hábito de, nos finais de semana, fazer pequenos lanches dos meninos com eles acompanhando, né? Uhum. E aí eles acharam o máximo quando eu levei o óleo para eles pingarem, porque o óleo já faz parte da vida deles, né? Faz, Eles exatamente. já se acostumaram, o óleo já é uma rotina da vida deles. Então, eles acharam diferente. Mãe, a gente vai poder comer esse óleo, né? Porque eu não trabalho muito com ingestão de óleo com eles não têm muita aceitação, óbvio, por ser Sim, criança, sim, né? claro, claro, com certeza. E, e aí é isso, né? Minha contribuição para o Olhos da Vida aí é falar um Ah, pouquinho adorei essa sobre contribuição. os cheiros e o amor que eu tenho, pela casa, que é genuíno, é de verdade, assim, sempre. Eu acho interessante. A minha formação de psicologia me fez aprender a importância da terapia recorrentemente na minha vida, né? Sempre que eu acho necessário, ela está presente em minha vida. E aí é interessante que a minha psicóloga, que é da vida toda, a Rosa Corumba, ela fala, Mariana, é impressionante a importância, a relevância que a casa tem em sua vida. Tem. A casa tem porque sempre foi um ambiente massa para mim. E aí eu quero transformar esse ambiente massa para quem Para chega todo também. mundo. Para todo mundo, para minha família, para mim, para meu esposo, para os meus filhos, as minhas funcionárias. Eu adoro ver que elas têm prazer também de estar aqui em casa, entendeu? Assim, eu tento promover essa integração porque eu acho Bem-estar. o bem-estar delas aqui, porque elas moram comigo, né? Sim, Então claro. tem que ser bom para elas também. E aí, tirando minhas funcionárias, quem está na minha casa é sempre cheia, seja aqui, seja a minha casa de praia, é a minha família e são os meus amigos, que são os meus amigos da vida inteira. E essas pessoas, graças a Deus, se sentem muito bem. Eu fico realizada, por exemplo, quando as crianças do prédio querem todas subirem para ficar na minha casa. Né? Isso para Além mim de tudo, tia Mariana é super paciente, é só. adora fazer recreação, E adora aí, bagunçar a casa. e eu acho que casa para usar. Se tem criança, tem que usar mesmo, né? Os meninos desmontam, remontam, não Isso, estragam nada, isso né? mesmo. A gente tem uma referência bacana. As crianças da nossa família, elas não têm o hábito de quebrar as coisas. Isso é verdade. Graças a Deus, eles sabem conviver. Eu nunca É, precisei tirar nada de dentro da minha desde sempre. casa. Eu acho que isso é uma coisa, na verdade, que veio da nossa infância. Porque a É, casa das nossas antecessoras, né, das os nossas nossos matriarcas, ancestrais. assim, não são casas, não é brincadeira, né? Elas são É, realmente bem cheinhas. Elas adoram comprar coisinhas novas e não tirar coisinhas antigas. E vão sim. acumulando nos cantinhos, com decoração, com charme, com amor, mas Mas são fica muitas tudo ali. coisas. Na sua mesinha de centro, na sua mesinha lateral, arte misturada com É, artesanato, porque a gente tem o hábito lá em casa de utilizar de tudo mesmo. A tem. gente usa uma peça clássica e uma arte, junto a um Exatamente. artesanato manual, né? E tá tudo ali, a mão de qualquer um, inclusive dos bebês de 1 ano e meio, né?
E minha avó e minha bisavó, não me lembro de em alguma oportunidade ter visto nenhuma das duas, ou minha mãe também, tirar uma peça de uma mesa de centro, uma peça de uma mesa lateral, porque possivelmente alguém passaria e Não, cairia, derrubaria ou qualquer coisa. Os meninos na casa de minha avó são. A gente tem uma reunião semanal familiar e são cerca de 30 ao todo nessa reunião familiar, né? E nossas crianças atualmente são 10, né? E eles isso. brincam assim, como se estivessem no playground. Eles correm a casa literalmente inteira. Eles Jogam rodam a bola, andam sala, de vão pro corredor, velotrol, seguem e passam por andam de opalinha, velotrol, o que é. você puder imaginar. Nunca quebraram uma peça de minha avó. Então, aqui em Mas eu casa, nós acho, seguindo o caminho, a gente também não toca então, nada e eles não quebram. e aí Impressionante. deixa eu te falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma concepção, eu acho o seguinte, quando a gente trata a casa como de fato um organismo vivo, porque é gente, às vezes vai cliente lá na loja e faz, mas essa madeira vai danificar? Vai. Se você usar, com o passar dos anos, ela vai arranhar, ela vai manchar, você vai restaurar. Né? O ferro vai enferrujar, tudo vai acontecer. Seu liquidificador vai quebrar porque a casa é um organismo vivo igual a gente. Vai envelhecendo, se a gente usa, né? E Se aí não usa, eu acho que isso é muito interessante. Eu vou fazer uma referência bem simples. Quando o meu primeiro filho nasceu, quando o Tico nasceu, uma pessoa falou assim: você vai deixar sua cachorra? Eu tinha uma cachorra que foi minha primeira filha. E ela morreu com 17 anos. E falou, você vai deixar ela na sua casa? E ele... Quando essa pessoa comentou comigo isso, a primeira coisa que eu disse, ela já existia antes dele. Ela já tinha o lugar dela antes dele chegar. Então, ele vai ter que entender que o mundo em que ele chegou, existe ela, existe a mesa de centro, existem as peças de decoração, existem meus vasos, minhas plantas. Então, assim, eu acho que todo ser que entra, né? Eu tive uma reunião há poucos dias com os amigos aqui em casa e foi muito interessante porque e eram com os filhos, né? uhum. Nossos casais de amigos todos têm filhos na mesma idade. E aí Oi, os meninos Pati. chegaram e eles desmontaram os seus filhos também, o sofá da minha sala, fizeram uma cabana. E a minha amiga fazia, você não vai fazer nada com isso? Toma atitude, porque eu era dona da casa, ela preferia que eu brigasse do que ela, né? Eu falei, não, pode deixar. As crianças entendem tanto que aquele Essa lugar reuniãozinha foi uma ponga naquela mesa bonita que ela fez, sabe? da mesa linda do vídeo. Eu não ia Aquele perder uma drink mesa linda maravilhoso que saiu daquela. essa semana, a gente pongou naquela decoração, naquela comidinha e naquele drink. Exatamente. E aí é isso que eu quero entender. Eu quero explicar. Quando a gente tem a nossa casa, aquela casa pertence a gente. Quando alguém chega nesse ambiente, esse ambiente vai ser pertencido por ele também. Mas já existem milhões de pertencimentos ali. Existem coisas de referência importantíssimas. Por exemplo, eu tenho uma escultura de Zeus que para mim é de uma importância e ela é tão forte na minha casa. Ela é maravilhosa. Ela é É uma maravilhosa. mulher com o cabelo como se fosse o cabelo, ela é esculpida na madeira, É na perfeita. pedra. E eu coloquei ela numa posição como se o vento da janela estivesse levando o cabelo dela. Gente, Ela Zeus é um artista, tá? é uma artista Sergipano. sergipano. Maravilhoso. Eu comprei essa peça, então é isso que eu quero que entenda. As coisas dentro da minha casa, elas têm uma marcação de tempo e uma associação. Eu estava grávida de 7 meses de Tico, do meu filho mais velho. E aí eu fui naquele centro cultural lá na Orla, bati o olho nela, me apaixonei, passei 15 dias fazendo de tudo para me venderem, porque não sabiam quanto custava. Porque as pessoas aqui não dão valor para a arte. Até que um dia a mulher falou no telefone para mim, nossa, você gosta mesmo dessas coisas, né? Porque tem 15 dias que a senhora me liga. E aí eu falei, amo mesmo. E aí ela tá aqui. E ela tem o pertencimento dela na minha casa. Ela tem a relevância e a importância dela. Os meus filhos respeitam o espaço dela. E qualquer pessoa que chegar vai respeitar, porque tudo tem sua força dentro da casa. Sim. Então as crianças desmontaram as almofadas, mas minha casa ficou intacta. Não se quebrou nada. E se quebrasse, é porque tinha sido o tempo daquilo dentro da minha casa. Se um vaso quebra, se alguma coisa quebra, eu entendo que foi o tempo dele. A energia que durou, que ele tinha para me oferecer. Exatamente. Essa semana aconteceu isso com o vaso aqui em casa. Rachou um vaso de novo. maravilhoso. Exatamente. Eu estava trabalhando
escutei um toque do meu lado. Eu falei, nossa, será que caiu alguma pedra na janela? E nada. Quando eu olhei pro meu vaso, 2 vasos enormes de murano, a coisa mais linda, super diferentes, inclusive, da Levanille, vários anos atrás, né? A gente comprou, logo que eu fiz a Isso. reforma. E pronto, quando eu olhei pro vaso, tinha um lasco no vaso. Eu falei, nossa, lascou o vaso. Mas não mantive, né? Não mexi nele. Tinha uma orquídea nele, ela era bem levinha, dessas orquídeas baratinhas que a gente compra de R$ 49 no supermercado. Peguei a orquídea, tirei dentro dele para não causar mais pressão. Claro. E ficou lá por 2 semanas, né? Com o lasquinho. Belo dia que eu olhei para ele, ele já estava lá abertão. Eu, ai, já foi-se o tempo de E você foi o que aqui eu em te casa. disse, E foi a embora. energia Né? vai embora. Eu acredito Exatamente. que a casa é totalmente isso. Todos, ó, Exatamente. todos os lugares da Exatamente. minha casa. Eu tenho uma planta que eu comprei. Eu queria muito um ficus lirata. Tem 6 meses que eu comprei. E tem 6 meses que ele não tem um vaso, porque eu ainda não achei o vaso que tocasse no meu Tá coração. num Porque vaso só de entra. plástico, não condiz com ela e com o digníssimo dela. Eu acho que ele Não, tá, mas ó. Eu não sei como ele ainda não comprou um vaso para botar a ponta dele. porque aqui só entram as coisas assim que eu Ui, acho que peraí, realmente tem peraí. relevância. Então é isso. Eu acho que a casa, um resumo geral a casa é o nosso templo mesmo. É o lugar de acolhimento. É o lugar que eu venho para me renovar, para trocar energia mesmo de forma positiva. Né? Eu falo um pouquinho da espiritualidade, porque eu acho que todo mundo, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade mesmo, das suas crenças, seja elas quais forem, né? E você poder ter esse tempo de contemplar, de olhar. Quantas vezes eu fico olhando minha sala, ou estou no meu quarto, olho para o meu marido e faço, nossa casa é linda, né? Porque eu fico paquerando minha casa. É, exatamente. Isso é Eu sou bom demais. apaixonada. Então é isso. Todas as vezes que eu recebo os meus amigos e a minha família, eu coloco o cheirinho, né? Eu coloco o meu aromatizante, meu difusor, acendo minhas velas, eu amo velas. Aprendi agora a colocar gotinhas de óleo, né? Desde ontem eu comecei a fazer esse teste no jogo americano, de tecido, Eu claro, adorei, inclusive, essa dica. Não né? tinha essa dica. Fica a dica aí pro Olhos pra Vida, viu, gente? E no guardanapo Usar uma também. gotinha. E, na verdade, você não precisa nem Isso, colocar em todos os jogos americanos da mesa. Se você colocar em um pontual, como o aroma do óleo, isso, né? Ele é muito forte, principalmente o do terra, que ele é concentrado. Colocando uma gotinha só, ele vai inalar ali durante a refeição. Vai ser o tempo suficiente de você realmente fazer uma refeição em isso. família e ficar sentindo aquele aroma. Agora, procurar um aroma que seja meio universal, né? Aconchegante para todos da Nesse mesa, caso, nesse né? caso, acho que tem que ser uma coisa universal, né? Eu coloquei o lemon, na verdade, eu gosto muito de cheiro cítrico. Acho que o Wild Optei pelo Orange também lemon. deve ser uma Eu não delícia, né? tenho, eu não tenho Wild Orange, apesar de estar com muita vontade de começar a consumi-lo. Sim, ele é muito especial, esse óleo. É. Exatamente. E é isso, gente. Assim, o que eu tenho para contribuir e falar da casa é isso. Amei, amei, amei ter encontrado aqui a Obrigada. casa com a Levanilha aqui. Amei a dica do óleo no jogo americano. E no Nunca tinha guardanapo de pensado nisso. tecido. Ó que eu penso forma de usar óleo, do jeito que se tem uma pessoa que varia a utilização de óleo, sou eu. Mas ainda não tinha pensado nisso, achei ótima. Achei também que uma opção de você estava falando, queria saber como utilizar o óleo colocando no roupeiro no armário de roupa de mesa, né? Armadilha. É. De roupa de mesa. Eu acho que você pode fazer o seguinte, Nana, pega um borrifador de vidro, né? Uhum. Coloca ali, sei lá, 5 gotinhas do óleo essencial que você queira, completa uns 30, 50 ml com água destilada. Se quiser, pode Uhum. colocar um pouquinho de vodka também, ou vodka, ou Certo. álcool, tá? Porque ele traz fixação e evapora. Então não vai ficar o cheiro da vodka, vai ficar o Entendi. cheiro realmente do óleo essencial. E vai borrifar. E fecha a porta. E o que sobrar, É. você deixa para usar diariamente e vai criando aquele cheirinho no seu jogo americano, tá? Eu Acho acho que é que uma essa ideia muito é uma boa. ótima opção, porque essa é uma forma de usar o borrifador também em roupa de cama. Certo, certo, Você usa certo. água destilada, um pouquinho de vodka e o óleo essencial no borrifador. É excelente para borrifar na roupa de cama. Então, com certeza vai servir também para o seu armário de roupa de mesa, De roupa tá? de mesa. E de roupa de cama, né? Como queira também. Então, E ó, amei, amei. Tem mais alguma dica obrigada. que você quer dar da Levanilha? Alguma coisa que você Só queira quero mostrar aí? dizer Não? isso. Achei massa. Amem Adorei fazer suas essa live com casinas. você.
amem suas casas, curtam os cheiros, né? Façam com que sua casa tenha um cheiro que vire referência para você, algo que tenha representatividade mesmo. Óbvio que respeitando também a individualidade daqueles que fazem parte do espaço, né? Se você é casado, seu marido, sua esposa, seu companheiro, sua companheira, né? Enfim, de todos os universos, né? Eu falo, esse mundo multicolorido, o que importa é a gente estar em casa com quem a gente ama, com quem faz bem pra gente, e que se a gente puder agregar essas coisas para deixar essa vida da gente muito mais gostosa, melhor. Com certeza. Sempre deixe cheiro na sua casa. Sempre acolha todo mundo com prazer. Se você não gosta de receber, mas que aquele ambiente esteja pronto para te receber. Exatamente. Não só receber as visitas, mas para te receber sua casa. Né? Então, Exatamente. eu digo isso. Amem as casas de vocês. As pessoas acabaram se distanciando um pouco da casa. Acho que esse momento do corona, eu tenho uma concepção espiritual para tudo isso, mas enfim, é uma questão minha. Mas eu acho que não foi à toa esse acontecimento. Voltem para vocês. Eu acho que a gente está na hora de voltar um pouquinho para dentro da gente e voltar para os nossos lares, porque a gente passou a viver só o mundo. Exatamente. O mundo é maravilhoso. E o mundo traz um monte de referência bacana pra gente. Eu amo viajar. Amo. Mas eu gosto mais ainda de voltar para minha casa e trazer um monte de aprendizado do que eu vi lá fora para minha vida pessoal e para minha casa, né? Então, aproveitem seus lares. Seja você que mora só, seja você que mora acompanhado, seja você que tem filho, seja vocês que têm animal. Seu animal vai gostar do cheiro também, né? O animal também gosta do ambiente gostoso e acolhedor. Ele sente isso mais do que ninguém. Eu posso dizer porque eu tive durante 17 anos e animal tem uma mega sensibilidade. Então, o ambiente de casa para o animal também é muito importante. Então, é isso. Amem suas casas da forma que elas puderem ser, com a quantidade de dinheiro que você tiver. Casa acolhedora não é casa rica de coisas caras. Casa acolhedora é ter aquilo Rica que de representa amor, a nossa. rica de bem-estar, Exatamente. rica de Exatamente. Então, identidade, rica de identidade. exatamente. Ó, vou dizer uma coisa. Um A minha dia, funcionária, ela tá comigo há 8 anos. E ela passou a amar a casa, porque eu amo. Então, acho que ela vê tanto isso que a gente vai trocando. Eu ensinei ela a colocar mesa. E aí, quando ela vai tendo a oportunidade de fazer coisas para arrumar a casa dela é um capricho. Quando eu fui na casa dela da última vez, eu fiquei enlouquecida. Sabe? Do capricho, dos detalhes, da limpeza, do cheiro, de tudo. É como se ela conseguiu, eu fiquei tão realizada de ver que ela conseguiu captar aquele amor e transformar para a casa dela também. Então, dinheiro não é o importante, né? O dinheiro, se ele puder trazer mais coisas, ótimo. Mas o conforto é construído desse contexto, né? Sim. Se eu posso fazer o meu móvel de televisão, ou se eu não posso ter televisão, mas eu consigo um caixote de feira, coloco ao lado, pego uma plantinha. Gente, plantinha, você pede licença a um vizinho, pede a ele uma muda, Pega um sabe? chumaço. Pede na casa que você trabalha, enfim. Tem milhões de formas, porque até as mesas da minha casa eu pego planta do meu prédio quando eu não tenho e não vai dar para eu comprar. Eu corto lá no jardim do prédio e coloco um verde. Se tiver alguma vizinha que vê alguma florzinha destalcada lá embaixo, já sabe que é Mariana, ó. Aquelas plantas bonitas que ela bota. Mas tem muita planta, mas tem muita planta do Paraíso das Flores, que eu adoro. Tem muita planta do Tropical Garden, que eu adoro. Tem muita planta. Né? Ela arranca dela mesmo. Ela tá brincando. Ela não pega do prédio, não. Senão o síndico vai cortar essa boquinha aí das plantas lá de baixo. Ai, gente, ó. Obrigada, viu, Tata? Amei ter participado. Amei, É a primeira vez na vida que eu faço live. Que acaso gostoso. Isso tudo está sendo um desafio para mim. Eu sou conversadeira, mas eu não gosto de aparecer. Mas você vai acostumar, viu? Hoje eu entrei assim à toa. Você tem Tô ressignificando. Até que está entrando aí dando tchauzinho pra gente, ó, para ver você ao vivo. Meu marido. Tô ressignificando essa aparição. A intenção de eu aparecer não é transmitir minha imagem, mas o que eu sinto daquilo que eu vendo,
né, do que eu construo de trabalho O que todos você os dias. transmite com a sua loja, né? Ah, sim, sim. E você faz dela a sua casa, na verdade. Verdade. Né? A Levanille se chama Levanille Casa, não é à toa. Amo receber. Amo que eu tenho um monte de cliente que vai só para tomar cafezinho lá. Isso me dá um... E vai para conhecer Lombardia, porque Lombardia agora está aparecendo. Mas, tem né? várias pessoas que pedem para conhecer a pessoa da voz. Eu acho isso muito interessante. Enfim, amo receber. A Levanille é uma loja cheia de significados e predicados e amores, né? Então, obrigada, te amo, adoro Olhos para a Vida, adoro, amando todo mundo que está aqui, só gente querida comentando. Vou aparecer mais, sim, tem sido uma solicitação das pessoas e para ensinar um pouquinho do que eu sei lá, eu acho que a gente tem um propósito na vida e talvez a casa seja fazer as pessoas amarem a casa e amar estar com suas famílias seja o meu propósito de vida. Então, beijo, obrigada. Amanhã a gente tem live, que eu tô virando famosa, agora é live com Gleuze. Eita, apartamento colorido. Amo Gleuze, acho que ela reflete muito o que eu penso e sobre a casa. Ela entende da mesma forma. Obrigada por tudo e obrigada a todas as pessoas que estão aqui, minha avó, minha mãe, minha tia Célia, todas essas grandes mulheres que construíram essa minha casa, essa minha vida e a nossa essência. Viu? Ah, Paty, minha filha, eu não consigo ficar vendo ela falando e não dar uma choradinha. Ela chora mais do que eu choro muito, mas ela chora muito mais. Ah, minha filha, é família de chorão, é assim mesmo. Bom mesmo é chorar ao vivo. Beijo, tchau, amei, Cessa, um beijo. Gente, foi uma delícia. Tchau, Maíra. Maíra, beijo. Curta Quando a praia, eu for para meu São amor. Paulo, eu vou aí na T33 conhecer seu cantinho, tá joia? Minha filha, a T33 é uma delícia. Já abriu as portas para Olhos para a Vida. Foi uma delícia. Todo mundo sentado na almofada. Todo mundo comendo brigadeiro fit. Todo mundo comendo bolinho. Foi tanta gente boa nessa T33 no dia que eu fui. Você tem noção? A gente tava no caldeirão do coronavírus. E tava lá Quinta-feira, antes da explosão do coronavírus, eu fui para São Paulo. E Mai me chamou para fazer um bate-papo com as amigas dela. E foi uma delícia. Eu não conhecia o escritório delas. É lindo. Sou fã da T33. Também. A última live eu tava com a blusinha da T33. Eu estou de T33. Hoje eu não tô, não. Hoje eu tô de track and field, porque eu vou malhar daqui a pouco na casa de Mariana. Então já tô pronta para malhação. Eu tô de T33. Então, assim, ó, eu só quero falar de duas pessoas antes de a gente encerrar, porque eu preciso ir. Eu quero falar de Carla e Carol. São duas queridas, super incentivadoras da Levanille. Elas comentam, elas me estimulam, elas me fazem querer fazer melhor. E vou gravar de novo sobre os guardanapos para ficar lá fixo. Elas disseram que apareceu o negócio dos guardanapos. Elas disseram. Não, mas eu vou fazer um para colocar no feed. Já resolvi. E aí tá resolvido. Amo todos vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por terem escutado a gente um tempinho do dia de vocês. E beijo, meu amor. Até daqui a pouco. Chego já para malhar. Daqui a pouco. Tchau. Então, minha gente, vou encerrando por aqui. Foi uma delícia estar com Nana.